do governo de Lisboa, do Reino de Lisboa. Com a independência de 1802, mesmo não tendo mais nenhuma ligação com Portugal, nós não tínhamos leis. Qual foi a lei que tirou? As leis da antiga coroa portuguesa. Então, isso aconteceu até 1850, quando nasceu o Código Comercial Brasileiro, através da lei número 556, de 1850, promulgada em 25 de junho de 1850, que estabelecia direitos e deveres entre as partes contratantes. Portanto, o seguro marítimo foi a primeira vez estudado e regulado em todos os seus aspectos. Com essa regulação, foi incentivada a criação das normas seguradoras do Brasil. Essa lei, falam, que foi quem bolou essa lei foi o grande jurista brasileiro, Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, o pequenino Rui Barbosa. Então, foi promulgada lá no Rio de Janeiro, nossa Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Até então, a seguradora se voltava para o comércio marítimo. Apenas a seguradora Argos Fluminense, fundada em 1935, realizava seguros terrestres. E o seguro, antes do Código Comercial, era legítimo somente com a finalidade econômica de resguardar o patrimônio vivo dos senhores de escravos. Ou seja, só pensava naqueles caras que tinham dinheiro. Após o Código Comercial, as seguradoras foram surgindo e passaram a se dedicar aos seguros terrestres. Companhia Tranquilidade foi a primeira companhia de seguro de vida autorizada a funcionar no Brasil. Em 1855, com sede no Rio de Janeiro, a primeira a comercializar seguros de vida, o ramo de vida era até então proibido. Em 1862, a Companhia de Seguros Estrangeiros, como a Companhia de Garantia de Porto, Royal, e Saarbrücken, e Liverpool, e London, e Globo, instalaram filiais no Brasil. Para isso, o governo criou, em 1995, o Decreto 234, que obrigava as seguradoras estrangeiras aqui instaladas a empregar os valores nacionais nas reservas de todos os apólices vigentes. Ou seja, até então, eles pegavam as operações das seguradoras estrangeiras e mandavam dinheiro para as matrizes. Ou seja, se quebrasse uma empresa brasileira, ela não ia ter dinheiro para cobrir. Então, esse decreto 234 de 1895 veio exatamente já na República quebrar essa história. Ou seja, as filiais, mesmo fazendo seguros, tinham que deixar o dinheiro aqui no país. Então, em 1901, já passaram mais 6 anos, as operações de seguro foram reguladas pelo decreto 4.270, criou-se a Inspetoria de Seguro, ou seja, Superintendente Geral de Seguro, subordinada ao Ministério da Fazenda. Em 1902, a Lei 953 modificou o decreto 4.270, e em 1903, o decreto 5.072 criou os privilégios que não aceitam precaução, pois explorava a boa-fé do povo. Os seguros terrestres, regulamentados em janeiro de 1917, com vigência do Código Civil Brasileiro, Lei 3.071, 1916, até 2010, quando chegou o nosso Código Civil atual, com regras de contrato que definiam as obrigações dos seguradores e segurados. Mendonça diz, em 1930, que o seguro de vida era importante no ranking nacional, faturando 43% do total dos prêmios de mercado. Já em 1930 caiu para 27,55%. E em 1984, 13,7%. Em 1916, ocorreu o avanço na área jurídica dos contratos de seguro. A promulgação do Código Civil Brasileiro, em 1916, foram fixados os princípios de contrato de seguro e disciplinados os direitos e obrigações das partes, de modo a evitar conflitos entre os interessados. Esses princípios fundamentais de que garantiam o desenvolvimento da instituição de seguro, em 1922 surge a capitalização da criação da Sul América Capitalização S.A., que até hoje existe a Sul América. É uma grande empresa seguradora no país. Em 5 de dezembro de 1932, foi fundado o Sindicato dos Corretores de Seguros na cidade de Rio de Janeiro. Porém, a regulamentação dessa profissão só viria a acontecer após 32 anos, com a criação do sindicato pela Lei 4.594, de 1964, já no regime militar. E em 16 de maio de 1933, criaram o Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro. Na década de 1930, o governo Vargas, Getúlio Vargas Dornelles, que restringiu o fluxo de caixa para o exterior, que gerou a debandada das várias seguradoras do país. Após 1830, foi criada a tarifa mínima oficial para os seguros terrestres e marítimos, o que obrigava a companhia seguradora a submeter suas tarifas para aprovação estatal. Ou seja, em 1930, começa a era do governo Vargas. E ele restringe o fluxo de caixa, não podia devolver o dinheiro, voltar a passar o dinheiro para as suas matrizes no exterior. Então,
houve a demandada, elas foram embora daqui as seguradoras estrangeiras. O Departamento Nacional de Seguros Privados, DNSPC, teve seu regulamento aprovado em 1994, que posteriormente foi subido pela SUSEP, atual SUSEP, que funciona até hoje, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão estatal que regulamenta a toda a rede de seguros do país. O governo criou, em 3 de abril de 1909, Decreto-Lei 1186, o IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. Hoje, o IRB, Brasil Resseguros S.A., que é uma empresa governamental que regulamenta, uma estatal que regulamenta todo o sistema de seguro brasileiro. Após isso, as entidades seguradoras passaram a ressegurar o IRB, as responsabilidades de excedência capital de retenção própria, que, através de retrocessão, passou a computar o risco das sociedades seguradoras em operação no Brasil. Então, o que é resseguros? A gente falou aqui em resseguros. Resseguros é o seguinte, pessoal. Nós temos uma seguradora. Suponhamos que a capacidade dele seja R$1 bilhão. Mas chega uma grande empresa que quer fazer um seguro de 3 a 5 bilhões. Então, ela tem que ter uma resseguros, uma empresa de porte maior, para se filiar, para fazer como se fosse um consórcio. Só que esse consórcio tem que ser aprovado hoje pelo IRB, que é esse Instituto de Resseguro. Então, ele tem que aprovar para saber se pode fazer. Temos um exemplo aqui da hidroelétrica aqui de Lajeado, na cidade aqui de Palmas. Então, nesse caso, para fazer a seguradora dessa grande hidrelétrica, foi preciso várias seguradoras para fazer, com a aprovação da IRB, que é a Instituto de Resseguro do Brasil. É isso que a gente está falando de resseguros. E a função inicial do IRB, que detinha monopólio do Resseguro do Brasil, até 2007, era proteger as seguradoras nacionais por meio da pulverização de risco para resseguro automático e reter o valor supremo no Brasil. No seu primeiro ano de atividade, o RB reteve aproximadamente 90% dos prêmios de resseguro de incêndio, sendo que representar 75% do seguro na época do Brasil. Novos produtos foram incluídos no rol do RB com o tempo. Por exemplo, resseguro aeronáutico, em 1994, o pioneiro no mundo. O Decreto de março de 1940 regulamentou as atividades de seguros privados, tornando obrigatórios os seguros contra incêndio, transporte para comerciantes, indústria e concessionárias públicas. Além disso, obrigou as companhias estrangeiras a organizar-se com empresas brasileiras e constituir reservas no Brasil. Ou seja, já em 1940 já preocupava em nós termos umas seguradoras verdadeiramente brasileiras. A FENASSEG, Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, foi fundada em 25 de junho de 1951, no Rio de Janeiro. Entidade de representação sindical do mercado segurador. Foi publicado o decreto 73 de 1966 e reformulou a política de seguros do Brasil, criando o Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Instituto de Resseguro do Brasil, IRB, sociedades que operam em seguros privados, corretores habilitados. Então, os corretores têm que, para vender seguros oficializados, tem que ter um cadastramento e um credenciamento dessas instituições. Em 1968, fundou-se a FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de Capitalização de Previdência Privada e das Empresas Corretoras de Seguros, com a finalidade de defender e proteger os interesses das categorias econômicas, das entidades privadas e as autoridades públicas. O mercado de seguro, diante das necessidades de formação técnica da ciência do seguro, criou em 36 de 1971 a FUNESEG, Fundação Escola Nacional de Seguros, responsável pelo ensino da divulgação do seguro do Brasil. Atualmente chama-se Escola Nacional de Seguros, única IS a oferecer curso superior de administração com ênfase em seguro e previdência. Até 1977, os Montepios, operando sem a disciplina do regime legal próprio e sem o controle do órgão fiscalizador, desfrutavam de vantagens ou já liberdade na concorrência das seguradoras, essas tinham detalhadas regras legais. Em 1967, este quadro se alterou para a promulgação da Lei de Previdência Privada, que regulou os Montepios e os fundos de pensão no Brasil. A resolução de 1996, o Conselho Nacional de Seguro Privado, fixou a participação do capital estrangeiro das empresas nacionais, teto de 50% das ações. Ou seja, as empresas seguradoras estrangeiras só podem ter 50% das seguradoras nacionais, limitando a 1/3 do capital voltante. Ou seja, capital voltante, essa empresa só podia ter 1/3, ou seja, 2/3 tinha que ser nacional.
resolução de 1986, o CNE, Conselho Nacional de Seguros Privados, fixou o participante do capital brasileiro, limitando-se a um terço do capital voltante, exceção dos casos que existisse interesse brasileiro, caso de reciprocidade de acordos internacionais. Resolução revogada em 1998, com a estabilização da economia e a grande margem para a exploração do mercado brasileiro. Permitiu às CIAs seguradoras estrangeiras, companhias seguradoras estrangeiras, aportassem em massa no país. Em 1998, foi criado o Conselho Nacional de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de previdência complementar aberta e de capitalização, a CRNSP, órgão colegiado entregando a estrutura básica do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, com finalidade o julgamento em última instância administrativa dos recursos e decisões dos órgãos fiscalizados pelo Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, pessoal, era isso que a gente queria falar sobre o histórico do seguro. Primeiro, nós falamos sobre o mundo e histórico do seguro no Brasil. Mas também, além meus slides e essa gravação que eu vou postar para vocês, temos também o surgimento do seguro do Brasil, um pequeno histórico que a gente fala aqui, mas aqui de forma mais resumida para vocês terem noção do que é isso. Então, era isso que nós queríamos falar por hoje. A gente agradece aí a atenção de vocês e bons estudos de nossa aula 5 sobre o histórico do seguro. Na semana que vem, nós fazemos uma sequência desse estudo do que é a regulamentação, do que é seguro, como é que o sistema funciona. Tá bom? Valeu, então. Bom estudo de seguros para vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana.